A gente sabe que o Goku já alcançou níveis divinos de poder em Dragon Ball, mas mesmo sendo tão poderoso, ele continua sendo só um mortal, né? E no universo de Boku no Hero tem vários tipos de individualidades. Tem aquelas que são mais táticas, mais defensivas, outras que são mais ofensivas e até perigosas. E dentre essas categorias existem várias que podem derrotar até mesmo o nosso poderoso Saiyajin. Ah, então você não acredita? Então se ajeita aí na sua cadeira e vem comigo que eu já vou te mostrar. E aí galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o Edu Paria e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Em Boku no Hero, a maioria das pessoas possui um tipo de poder especial que é chamado de individualidade. E o mais interessante é que na maioria dos casos, cada indivíduo possui um poder único. Ou seja, você pode encontrar várias pessoas com o poder de uma mesma natureza, mas não exatamente iguais. Por exemplo, o fogo. Tem vários personagens que conseguem manipular o fogo, só que a forma e a intensidade com que cada um consegue fazer isso é diferente. Cada individualidade tem a sua utilidade, mas algumas são muito mais úteis e poderosas do que outras, e tem aquelas que são até perigosas. O Goku sem dúvida é considerado por muitas pessoas como um dos personagens ficcionais mais poderosos de todos os tempos. E depois de décadas de treinamento, ele conseguiu um poder que rivaliza até mesmo com os deuses e tal, né? Se ele quisesse, ele poderia destruir a Terra ou qualquer outro planeta aí só com um golpe. E vamos combinar que no universo de Boku no Hero ele seria praticamente um deus, né? Porém, existem aí pelo menos 9 individualidades que poderiam parar até mesmo o Goku. Então bora lá dar uma olhada para ver quais são elas. Número 1. Decaimento ou decomposição. O Shigaraki Tomura é um dos principais antagonistas de Boku no Hero. E agora que a individualidade dele sofreu um belo de um power-up, ele sem dúvida se tornou o personagem mais terrível da série. Originalmente o Shigaraki era capaz de usar o decaimento para desintegrar qualquer matéria inorgânica ou biológica que ele tocasse com as mãos. Mas depois de ter evoluído a individualidade dele, ele agora consegue espalhar ela por longas distâncias, o que pode facilmente causar a destruição de cidades inteiras. E bem, como a gente sabe, o corpo do Goku é muito resistente não só por ele ser um Saiyajin, mas também por causa de todos os vários treinamentos que ele fez. Só que se por acaso ele entrasse em contato com o decaimento do Shigaraki, é bem possível que nem o corpo do Goku ia suportar. Cara, é basicamente que nem levar um Hakai igual aquele que o Bills usou pra apagar os Zamasu da existência, tá ligado? Hakai. Bom, é claro que isso só aconteceria se o Goku fosse de fato atingido pelo decaimento, né? Mas como ele pode voar e se teletransportar, o Shigaraki nunca conseguiria acertar o Goku, a não ser que ele tivesse um monte de individualidades do All for One com ele. Aí ele poderia até achar alguma lá que ajudasse ele a chegar no Goku. Número 2. Rebobinar. A Eri é uma personagem muito fofa e tem um passado bem traumatizante. O único problema é que a série usa ela mais como uma ferramenta de roteiro para resolver vários problemas que eles têm do que como uma personagem propriamente dita. E o motivo disso é que ela possui uma individualidade muito útil chamada de rebobinar, que permite ela reverter o corpo de uma pessoa para um estado anterior. Cara, para vocês terem uma ideia do quanto a individualidade dela é poderosa, ela poderia fazer com que os ferimentos já cicatrizados de alguém voltassem a aparecer. Agora imagina se essa pessoa já tiver sofrido algum acidente, feito alguma cirurgia ou recebido algum ferimento sério. Ou seja, a sua própria experiência de vida se tornaria uma arma contra você. Apesar que isso ajudaria muitas pessoas que perderam membros, por exemplo. Além disso, segundo uma fala do próprio Overhaul, a Eri é capaz de rebobinar a genética dos seres vivos até um ponto em que eles sequer existiam. O que seria a mesma coisa que apagar eles da existência. Pensando assim, ela poderia transformar o Goku em um bebê indefeso ou ir até além disso e simplesmente rebobinar ele até ele sumir da existência. Número 3. Overhaul. E só uma curiosidade aqui, galera, esse termo pode ser traduzido como exame ou inspeção. O Kai Chisaki era o líder da Yakuza e assim como vários personagens, a individualidade dele também precisa de contato físico para poder funcionar. Ela é chamada de Overhaul e permite que ele desmantele e remodele qualquer coisa que ele entrar em contato da forma que ele quiser. De forma resumida, essa individualidade permite que ele tenha controle sobre a matéria, o que é um poder para lá de overpower, principalmente se for usado em seres vivos. Em uma luta entre os dois, bastaria que o Overhaul tocasse uma única vez no Goku para destruir um dos membros dele ou simplesmente fazer o corpo inteiro dele explodir. Outra coisa muito foda que ele poderia fazer é fundir o corpo dele com o do Goku para ele poder usar os poderes dele. Mano, imagina só esse maluco com a individualidade dele e os poderes do Goku ainda por cima. O cara ia ser praticamente invencível, né?
E sabe quem mais seria invencível se tivesse o seu like e a sua inscrição? É claro que eu tô falando desse canal maravilhoso, galera. Mas falando sério agora, cara, eu tenho um grande sonho de crescer aqui no YouTube, de poder levar um pouco de alegria pro dia a dia de várias pessoas. Porque eu tenho vários amigos que vivem me falando que muitas vezes um riso ou às vezes um vídeo de um assunto que eles gostam acaba salvando muitos dos dias ruins que eles têm. E falando na sinceridade pra vocês, galera, eu também acredito nisso. Por isso eu quero continuar trabalhando todos os dias para me tornar um youtuber que seja capaz de fazer isso pelas pessoas. E o seu apoio com certeza pode me deixar um passo mais próximo de realizar esse grande sonho. Então já se inscreve aí no canal, ativa as notificações para não perder novos vídeos e bora lá continuar. Número 4. Nova Ordem. Bom, eu não vou ficar aqui spoilando muito pra vocês sobre essa personagem aí, até porque ela não apareceu no anime ainda, mas a Starry Stripe é a heroína número 1 dos Estados Unidos e ela possui uma individualidade muito roubada chamada New Order. Cara, pra vocês terem uma ideia, essa individualidade permite que ela adicione novas regras aos arredores dela. E quando eu digo regras, eu quero dizer até as leis da física. Fazendo isso, ela pode manipular a realidade ao redor dela e adicionar novas propriedades nas coisas ou até em seres vivos. Teoricamente, essa individualidade poderia transformar as rajadas de Ki do Goku em alguma coisa que ela pudesse quebrar, por exemplo. Ou ela também poderia alterar o corpo do Goku, tornando ele insuficiente para suportar todo o poder que ele tem. Para ativar essa individualidade, o usuário tem que tocar na coisa ou na pessoa em questão e falar o nome dela. Mas o conhecimento dele em relação à identidade do alvo tem que estar em sintonia com o do alvo. Edu, meu filho, socorro, não entendi foi nada disso aí que você falou não, viu? Cara, imagina que você tem distúrbio de personalidade, por exemplo. E aí eu chego em você e te chamo por um nome lá, mas você não se reconhece como aquele nome, porque por dentro você é outra pessoa e não aquela que eu te chamei. E aí num caso desse, o poder da New Order não iria funcionar em você. Então se a Starry Stripe chamasse o Goku de Kakaroto, o poder não iria funcionar, já que pra ele sempre foi e sempre vai ser o Goku, ainda que ele tenha o nome de Saiyajin dele. Número 5. Portal. O Kurogiri tá longe de ser um lutador, mas a individualidade dele é incrivelmente útil e pode ser mortal se ela for usada da forma correta. Com ela ele pode produzir uma fumaça negra das mãos e da cabeça, e ela pode ser usada como um portal. Esse portal dá a ele a habilidade de transportar qualquer coisa para qualquer lugar. Porém, essa habilidade é baseada em coordenadas, o que significa que o Kurogiri precisa saber a localização exata da saída dos portais dele. Numa luta contra o Goku, ele poderia usar a individualidade dele para redirecionar um Kamehameha ou ainda abrir um portal e mandar o Goku pro meio do espaço onde ele não seria capaz de respirar e morreria em um instante. Número 6. Lavagem cerebral. O Shinso pode até ser fraco, mas a individualidade dele pode ser muito forte. Com o poder da lavagem cerebral, ele pode forçar as pessoas a obedecer os comandos dele, mas ela só se ativa quando alguém responde verbalmente para ele. E além disso, o próprio Shinso precisa querer que a individualidade dele tenha efeito. O usuário não pode forçar o alvo a fazer algo que envolva uma atividade cerebral complexa. Sendo assim, ele não poderia fazer o Goku se tornar um vilão, por exemplo. Mas essa individualidade poderia forçar o Goku a parar de se mover. E isso por si só já abriria várias possibilidades para o Shinso poder derrotar ele. Número 7. Buraco Negro. A Trace é uma heroína especializada em operações de busca e resgate, mas ela também pode usar a individualidade dela para lutar caso seja necessário. Ela é chamada de buraco negro e permite que as mãos da usuária repliquem o efeito de sucção de um buraco negro. Inclusive, nem mesmo a luz é capaz de escapar desse efeito, o que significa que ela poderia absorver até rajadas de Ki sem nenhum problema. Sendo assim, lutar à distância contra ela não ia dar muito certo pro Goku. Os objetos e seres vivos que são absorvidos pelo buraco negro dela são desintegrados. E por mais que o Goku seja muito resistente, o corpo dele não iria sobreviver à desintegração, né? Ele até foi capaz de suportar a pressão de um buraco negro durante o torneio do poder, agora aguentar a sucção de um já é outra história. Número 8. Sonambulismo. Apesar da aparência um tanto quanto erótica e da personalidade sedutora, a Midnight é uma heroína profissional e uma líder muito competente. A individualidade dela se chama sonambulismo e ela permite que a usuária emita do seu corpo um feromônio que faz com que aqueles que entram em contato com ele caiam no sono. A única desvantagem desse poder é que ele não funciona muito bem em mulheres. Mas felizmente para Midnight, o Goku é um homem, o que significa que ele é vulnerável aos efeitos da individualidade dela. E o melhor de tudo é que o alvo não precisa se sentir atraído por ela para poder funcionar. Sendo assim, ela poderia simplesmente evitar a luta contra o Goku colocando ele para naná. E assim ele não ia ter tempo de fazer nada. Número 9. Compressão. O Mr. Compress é um ladrão de primeira classe e ele é procurado por todo o Japão. Ele não é muito mal de luta não, mas a individualidade dele tornou ele um dos membros mais úteis da Liga dos Vilões.
Essa individualidade permite que o usuário comprima qualquer coisa que ele toque por uma pequena forma que se assemelha muito com uma bolinha de gude. Além disso, a compressão também altera a massa do alvo. Se esse poder for usado em uma pessoa, ela vai ficar presa nessa forma até que o usuário queira libertar ela. Cara, é até engraçado porque a habilidade dele lembra muito o poder do Majin Buu de transformar as pessoas em chocolate, né? Bom, gente, é claro que o Mr. Compress não poderia derrotar o Goku numa luta direta, mas ele poderia deixar o Goku preso numa bolinha de gude e, teoricamente, ele não poderia fazer mais nada. E eu digo isso, galera, porque não tem como a gente saber se o Goku conseguiria usar o teletransporte dentro da bolinha de gude e estando de um tamanho tão pequeno. Uma outra coisa muito interessante dessa individualidade é que ela pode ser usada em partes individuais do corpo também. Ou seja, ele poderia até arrancar um dos membros do Goku fazendo isso aí. Mas e aí, vocês lembram de alguma outra individualidade que poderia parar ou derrotar o Goku? Se você se lembrar de alguma, deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber. Galera, eu vou pedir encarecidamente para vocês não se esquecerem de me dar uma força deixando um like aqui, se inscrevendo no canal e compartilhando esse vídeo com os amigos de vocês. O apoio de vocês é muito importante e ele pode me deixar um passo mais perto de realizar aquele grande sonho que eu falei pra vocês no começo do vídeo. Te agradeço de coração por ter me acompanhado até aqui e te espero no próximo vídeo. Um grande abraço!